Olá, graça e paz. Sejam bem-vindos ao nosso canal Fé e Filosofia Católica. Eu sou o professor Pedro Paulo e no vídeo de hoje iremos falar sobre a tradição, a sagrada tradição católica. O que é isso? Por que ela é importante? Se você quer saber, fique comigo até o final desse vídeo e não esqueça de já deixar o seu like, inscrever-se no canal, compartilhar com seus amigos e deixar o seu comentário. Qual a importância da vivência da tradição nos dias de hoje? A palavra tradição vem do latim, do verbo tradire, que significa entregar. Ou seja, a tradição ela é uma partilha oral, geralmente, das histórias que são vivenciadas por um determinado povo, por uma determinada cultura. Todos os povos, todas as culturas têm suas tradições. Por isso precisamos discernir que existem tradições boas e tradições ruins, a depender daquilo que fundamenta cada tradição. Por exemplo, as tradições de muitos povos, que chamamos hoje de indígenas, é uma tradição terrível que incluía dentro de suas tradições o assassinato de pessoas, de crianças, nos seus rituais. Então essa é uma tradição que não devemos conservá-la. E em tantos outros povos, sobretudo os povos pagãos, havia também tradições semelhantes a essas que eu mencionei. A sagrada tradição católica se diferencia dessas outras correntes tradicionais, pois ela deriva do próprio Deus. Lembrando que essa revelação de Deus é por iniciativa dele. É Deus que escolheu se revelar para os seres humanos. Sabemos por meio da tradição que Deus criou o universo. Tudo foi criado por Deus. A revelação de Deus se dá por meio da linguagem. E a primeira linguagem não é a linguagem falada ou a linguagem escrita, mas sim as ações. E a primeira grande ação foi a criação de Deus. Então Deus cria o universo, Deus cria o planeta, Deus cria tudo o que existe e cria o homem. E o homem, ele dá uma dignidade que não deu a nenhum outro elemento da criação, que é a graça de ser imagem e semelhança dele mesmo. Dentro dessa imagem e semelhança, Deus dotou o homem de liberdade. E por meio desse mau uso da liberdade, o homem pecou e se separou de Deus. Rompeu a aliança eterna que Deus tinha com o homem. Mas Deus não se deixa vencer e começou a partir daí todo um processo de redenção dos seres humanos. E Deus primeiro escolhe Abraão. E é com Abraão que inicia a tradição. É com Abraão que inicia a revelação de Deus. E vai ser concluída na pessoa de Jesus Cristo. E como eu falei, a revelação se dá pela linguagem, e a primeira linguagem é a ação. Então, os fatos históricos foi a base para que as Sagradas Escrituras fossem escritas. Ou seja, primeiro Deus age, as pessoas correspondem ou não a essa ação de Deus, e posteriormente se fala sobre esses fatos. Se for da vontade de Deus, esses fatos são escritos, registrados, nascendo assim as Sagradas Escrituras. Por exemplo, o Antigo Testamento, podemos pegar a libertação do povo hebreu do Egito, a abertura do Mar Vermelho. Ele não existe primeiramente como literatura, mas existe primeiramente como fato histórico, real. O povo hebreu estava escravizado no Egito, Deus interveio por meio de Moisés e libertou o povo com todos os sinais e prodígios que nós conhecemos da narração bíblica. Então podemos perceber que a escrita desse fato não foi o primeiro passo, mas o último. Nessa dinâmica de revelação, Jesus Cristo, que é o próprio Deus encarnado, vem com essa última ação de Deus. Por isso falamos que com Jesus entramos nos últimos tempos, porque tudo aquilo que deveria ser revelado por Deus tem a sua plenitude na revelação de Jesus Cristo. Por isso, ele é uma eterna boa nova em Jesus Cristo, que com o seu sacrifício redentor uniu novamente o homem a Deus, uniu novamente o céu e a terra, e criou os sacramentos e revelou as verdades íntimas
do coração de Deus para a humanidade e constitui, enfim, a Igreja como seu corpo místico, aquela que levaria ao longo dos séculos essa revelação para todos os povos, para que todos os povos da terra pudessem se unir a essa verdade única transmitida por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a tradição não é um retorno ao passado, como se faz crer, como se afirma os inimigos da tradição, que em todos os seus discursos coloca aquelas pessoas que buscam viver a fidelidade da sua fé como pessoas que estão presas a um passado remoto e que querem reviver esse passado. Infelizmente, temos até pessoas ligadas aos movimentos tradicionalistas que têm essa visão e que realmente se prendem a um passado, o que é algo absurdo, pois cada tempo passa. Os fatos históricos vão sucedendo uns aos outros. E o que faz de fato a diferença, o que nos faz pertencente à tradição, é a nossa permanência na verdade revelada por nosso Senhor, confiada à sua Igreja. Portanto, permanecer firmes na vivência dos sacramentos, permanecer firmes na vivência dos dogmas, permanecer firmes em tudo aquilo que Jesus Cristo revelou. Isso sim é viver na tradição, é permanecer fiéis à fé revelada por nosso Senhor Jesus Cristo. E essa fé, ela é um eterno presente. Eu costumo dizer que a Sagrada Tradição é um presente de Deus. E a palavra presente aqui tem um sentido tanto temporal, pois Deus vive na eternidade, ou seja, no eterno presente, e ao mesmo tempo Deus nos acumulou de tesouros, nos acumulou de presentes ao longo de séculos de sua revelação e constituiu, sobretudo, a Igreja com a sua riqueza de fé, sua riqueza de ritos, sua riqueza nas artes. Enfim, a tradição, ela nos prepara para a eternidade no céu, onde viveremos toda a plenitude da revelação de uma forma que não podemos sequer imaginar aqui. Porém, a permanência na fé, na tradição, já nos prepara para a eternidade no céu. Era o que temos para o dia de hoje. Fiquem todos na paz de Deus e, como sempre, aquele abraço.